Glória a Deus. Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Amém. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Ele vive, Ele reina, Ele está em nosso meio. Aquela cruz ali traz para nós o simbolismo de que o Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Olha lá para aquela cruz e veja, o Senhor não está mais ali. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é uma verdade gloriosa. E nós, hoje, vamos falar sobre um tema muito importante. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, meus amados, por gentileza? Peguem sua Bíblia. O tema da nossa mensagem é Ele vive. Eu creio que hoje nós vamos sair daqui impactados, empoderados pela palavra do Senhor, para a glória de Deus. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor irá falar em nosso meio hoje. Eu creio que essa mensagem vai transformar a nossa vida, vai nos levar para um outro nível de intimidade, de fé com o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra hoje vai encorajar o seu coração. Você vai sair daqui encorajado, vai sair daqui edificado pela santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos fazer essa declaração de fé? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abraça a Bíblia e vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui no primeiro dia da semana, reunidos, Senhor, como igreja, para podermos celebrar, Senhor, a ressurreição do nosso Deus. Queremos aqui, Senhor, nessa manhã, dizer ao Senhor que somos gratos, que estamos, meu Pai, aqui, porque nós amamos o Senhor em primeiro lugar. Queremos, meu Pai, sermos aqui consolados, encorajados pela Tua palavra. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, meu Pai, de uma maneira sobrenatural. Que saiamos daqui, Senhor, compreendendo o impacto da ressurreição de Jesus Cristo em nossas vidas. Que saiamos daqui dessa manhã, Senhor, com essa mensagem ardendo, inflamada em nosso coração para a Tua glória. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoamos, meu Pai, esse culto da manhã. Que o Senhor esteja presente em nosso meio. Que o Senhor venha falar ao nosso meio para a glória de Deus. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão, dando uma salva de palmas para Jesus, glorificando a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele vive, igreja. Ele vive. Ele reina. Aleluia. Glória a Deus. Hoje os meus amigos vão pregar junto comigo aqui. A glória de Deus. Você vai abrir tua Bíblia comigo, meu amado, em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versos de 1 a 20. O tema da nossa mensagem é Ele vive. E vamos abordar esse assunto tão glorioso para a glória de Deus. Com a sua Bíblia aberta aí em Marcos capítulo 16, verso de 1 a 20. Você vai perceber na leitura do texto 4 aparições de Jesus após a sua ressurreição. No primeiro momento aí, Jesus vai aparecer a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Na continuação do texto,
Jesus aparece a Maria Madalena, e Maria Madalena vai levar essa verdade, vai levar essa mensagem aos discípulos, aos companheiros de Jesus, e eles duvidam, não creem. Mas ainda existe uma terceira aparição de Jesus, que é Jesus aparecendo aos discípulos a caminho de Emaús. Discípulos que foram tocados pela verdade da ressurreição. Outrora incrédulos, com os olhos fechados, e após se encontrar com Jesus, os olhos se abriram para a glória de Deus. Mas ainda existe uma quarta aparição aí no texto, antes de Jesus comissionar a igreja e aos discípulos a evangelização. Jesus aparece finalmente aos seus discípulos e os comissiona a pregar o evangelho. Antes, primeiro, Jesus confronta o coração deles. Diz o texto que Jesus censura o coração dos discípulos para confrontar a incredulidade deles. E depois Jesus os comissiona a evangelização. E é muito importante você guardar essa ordem das aparições de Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos em último lugar. Primeiro aparece a Maria Madalena, de novo a Maria Madalena, depois aos discípulos a caminho de Emaús, depois aos discípulos. E isso nos ensina algo muito precioso. Vamos lá? Ler o texto? Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 20. O texto vai dizer: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o virão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo o que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Feche seus olhos, amados, vamos orar mais uma vez.
Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos, Senhor, ter ela não somente em nossas mãos, mas também guardada em nosso coração. Queremos que essa palavra, meu Pai, venha transformar a nossa vida. Queremos que essa palavra, meu Pai, venha nos censurar, venha quebrar, meu Pai, a dureza de coração. Venha, meu Pai, fazermos de nós, meu Pai, novas criaturas em Cristo Jesus. Oramos para que o Espírito Santo venha, meu Pai, se revelar a nós de maneira extraordinária, por intermédio, meu Pai, da revelação da Tua palavra. Ilumina os nossos olhos, ilumina, meu Pai, os olhos do nosso coração, para que possamos, meu Pai, entender a Tua palavra. Espírito Santo, fale conosco, nos ensina a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, a Páscoa, ela foi inaugurada ali na saída, histórica do povo de Israel, do povo de Deus, quando estava sobre uma longa escravidão ali no Egito. Um cordeiro foi imolado e seu sangue foi passado no batente das portas de todos os israelitas. Na noite em que todo primogênito ali foi morto, os israelitas foram poupados pelo sangue do cordeiro. A Páscoa judaica, ela apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, igreja, é o nosso Cordeiro pascal. No cenáculo, ele inaugurou o sacramento da ceia e firmou nova aliança em seu sangue. E essa verdade, igreja, é maravilhosa, porque ele vive, igreja. Jesus está vivo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que mostra o impacto da ressurreição de Cristo. Eu quero mostrar para vocês algumas aplicações que saltam deste texto e que precisam arder em nosso coração. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E ali, naquele cenário escuro, naquele cenário sombrio, Jesus ali no leito vertical da morte, o Senhor ficou até as 3 horas da tarde, estendido naquela cruz, quando ali entregou o seu espírito ao Pai e morreu. Na cruz o Senhor Jesus Cristo proferiu 7 palavras, transformando aquele cenário de pavor e de vergonha no palco da glória de Deus, trazendo para mim, para você, trazendo para a igreja, salvação para todo aquele que crê. E a primeira palavra que Jesus disse na cruz, no seu leito de morte, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra que Jesus menciona em sua crucificação é uma palavra de graça e de perdão, quando Jesus disse ao ladrão que estava à sua direita, arrependido na última hora: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira fala de Jesus é sobre responsabilidade, quando ele diz a Maria, sua mãe, que estava triste, aos prantos, no pé da cruz, ele fala para ela: mulher, eis aí teu filho, se referindo a João. E ele olha para João e diz para ele: filho, eis aí a tua mãe. A quarta fala de Jesus é uma fala de desamparo. Ele se sente sozinho, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra foi de um grande sofrimento: eu tenho sede. A sexta palavra foi uma palavra de encorajamento e vitória, quando ele diz: está consumado. A sétima palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de rendição, quando ele diz: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu e foi sepultado, para a glória de Deus. Mas no primeiro dia da semana, no texto que acabamos de ler, no primeiro dia da semana, Jesus, que estava nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Ele matou a morte e ressuscitou vitoriosamente, inaugurando o que, igreja? A imortalidade.
Esta verdade maravilhosa e absoluta é anunciada neste texto. Jesus, ao ressuscitar, ele inaugura a imortalidade. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. E a grande verdade, igreja, é que as melhores notícias que eu e você podemos receber, que a humanidade pode ouvir, vieram do túmulo vazio de Jesus. A morte foi vencida. A morte não tem mais a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. E hoje nós podemos crer na eternidade, porque Jesus vive, nós também viveremos com Ele. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. E o primeiro impacto da ressurreição de Jesus, que eu quero compartilhar com vocês, é que a ressurreição de Jesus nos traz a verdade, que os excluídos são favorecidos, são agraciados por Jesus. Olha o que diz no verso 1 comigo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Notem que Jesus, ao ressuscitar, igreja, não apareceu primeiro a Pedro, não apareceu primeiro a João, não apareceu primeiro aos discípulos, não apareceu primeiro às autoridades religiosas de Israel. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Maria Madalena, as demais mulheres da Galileia. E isso é muito importante você entender. E a pergunta é, por que Jesus fez isso? Todos nós sabemos que naquele tempo, o testemunho da mulher não era aceito nas cortes. O anseio, o desejo da mulher, a influência da mulher não era bem-vindo no mundo greco-romano. A mulher não tinha voz e vez. E Jesus vira a mesa da história. Jesus aqui altera, sabe o que, igreja? O cronograma do mundo religioso. Jesus aparece primeiro às mulheres. Em primeiro lugar, as mulheres. Aquelas que eram excluídas pela sociedade. As mulheres que não tinham liberdade, que não tinham direito de serem representantes diante de uma corte. O Senhor Jesus, então, quebra esse paradigma e aparece primeiro as mulheres que eram excluídas. Porque mesmo que elas sejam excluídas pelos homens, pelo sistema religioso judaico, essas mulheres foram recebidas com honra e prioridade no reino de Deus. Até porque, igreja, essas mesmas mulheres da Galileia foram aquelas que mais expressaram devoção a Jesus. Quando você lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 3, você vai perceber que foram essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que bancavam financeiramente o ministério de Jesus. Foram essas mulheres que, quando Jesus subiu a Jerusalém, corajosamente, sabendo que ele iria morrer, elas subiram com ele. Foram essas mulheres que, quando Jesus foi crucificado, os discípulos se acovardaram e fugiram, exceto João. Mas essas mulheres estavam lá quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi sepultado, não consta que nem João esteve presente no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá vendo e como Jesus foi sepultado. Como diz o texto, no primeiro dia da semana, não foram os discípulos, nem Pedro, nem João, nem os demais que foram ao sepulcro para levar a Jesus perfume. Foram essas mulheres, e essas mulheres, igreja, são as primeiras testemunhas da ressurreição do nosso Senhor.
Essas mulheres, igreja, são as primeiras mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. Estas mulheres, igrejas, excluídas pelos homens, são favorecidas por Jesus, porque no reino de Deus, os excluídos são favorecidos e privilegiados, e glória a Deus por isso. Esse é o primeiro impacto da ressurreição de Jesus. O muro foi quebrado, igreja. O véu se rasgou. O muro da inimizade que separava eu e você de Deus caiu por terra. Hoje nós temos o livre acesso para se relacionar com o Pai. E essa verdade é gloriosa. Mas existe ainda neste trecho bíblico um outro impacto da ressurreição. E é que os caídos podem ser levantados por Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Guarde o que eu vou te dizer. Os caídos podem ser levantados por Jesus. Olha o que diz o verso 7 comigo. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Olha o que está acontecendo. O anjo não está dizendo, ide e dizei a Pedro e aos seus discípulos. Olha a ordem da narrativa. E é importante você entender isso. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Mas por que isso? Uma vez que Pedro era discípulo e seguidor de Jesus, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Sabe por quê, igreja? Pedro sempre veio como o primeiro nome na lista dos discípulos. Pedro sempre estava em primeiro lugar. Sabe qual é a resposta para isso? Nessa altura, Pedro já não se sentia mais discípulo. O Pedro que havia dito para Jesus, quando descia no cenáculo para Getsêmani, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei, por ti darei a minha vida, eu estou pronto para ir contigo, Senhor, para a prisão e para a morte. Esse mesmo Pedro que devota fidelidade incondicional a Jesus, esse mesmo Pedro que julgava ser melhor e mais valente do que os demais discípulos, este mesmo Pedro, igreja, que foi capaz de pegar uma espada e decepar a orelha de Malco, é o Pedro que se acovarda, é o Pedro que nega Jesus. É o Pedro que jura que não conhece Jesus. E agora, este Pedro está acuado pelo próprio medo. Este Pedro é uma contradição. Este Pedro é uma mentira. Ele se diz ser o melhor e é o pior, se diz ser o primeiro e é o último. E a grande verdade, igreja, quantas pessoas que um dia na caminhada com Jesus fracassaram, que mesmo sendo crentes sinceros e verdadeiros, confiaram em si e caíram, tropeçaram. Quantos talvez hoje são manchados pela dor de terem caído e envergonhado o nome de Cristo? Pessoas que sofreram muito pelas circunstâncias da vida, pessoas que estão se sentindo como Pedro. Pedro não se sente discípulo, ele naufragou na fé, negou Jesus, desistiu de si mesmo, desistiu do seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Glória a Deus por isso, porque hoje o Senhor Jesus está aqui para levantar o caído. Jesus está aqui no dia que nós comemoramos a sua ressurreição, igreja, para te dar uma nova oportunidade. Jesus está aqui para te dar um novo começo. Talvez você esteja aqui hoje com o coração apertado, porque você tem caído várias vezes no mesmo pecado. Talvez você esteja aqui hoje sofrendo com uma notícia, por um diagnóstico que você recebeu, que te desencorajou. Talvez você esteja olhando para dentro de você e dizendo, para mim não tem mais jeito, para mim
não existe mais solução. Talvez você tenha negado Jesus com suas escolhas, com suas decisões, porém Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida. Jesus está aqui hoje para colocar você de pé. Jesus está aqui hoje te dando o privilégio de recomeçar. Deus seja louvado. Jesus está aqui hoje, igreja. Ele é vivo, igreja. Essa mensagem é gloriosa. Nós precisamos crer nessa mensagem. Jesus está vivo. Jesus está aqui hoje para te perdoar. Jesus está aqui para apagar o seu passado e te dar uma nova chance. Para que daqui para frente você ser um instrumento nas mãos de Jesus. Essa é a mensagem da ressurreição. Jesus ressuscitou, igreja, Ele está vivo. Nós servimos um Deus que venceu a morte. Ele está vivo. A ressurreição de Jesus tem o poder de restaurar e de levantar o caído. Mas a ressurreição de Jesus, ela também nos ensina algo muito precioso. Através da ressurreição de Cristo, o Senhor faz uma nova criação. Através da ressurreição do nosso Senhor. Olha o que diz o verso 2. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana. Engraçado que Marcos faz questão de destacar no texto, primeiro dia da semana. E nós vamos entender isso. Deus começou a criação do mundo, igreja, no primeiro dia da semana. E concluiu a criação no sexto dia da semana. E o Senhor descansa no sétimo dia da semana. Mas agora, através da ressurreição de Cristo, Deus começa uma nova criação no primeiro dia da semana. É por isso, igreja, que nós estamos aqui hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. É nesse dia que o Senhor começa uma nova ordem, um novo tempo, porque aqui Deus, através da morte e da ressurreição de seu Filho, nos traz o quê? Redenção, salvação, libertação, vida eterna. Foi no primeiro dia da semana que Deus estabeleceu a provisão de redenção para a humanidade. E se você está aqui hoje e nasceu de novo, um novo mundo começou para você no domingo. É este domingo, domingo da ressurreição, dia de celebração, dia de nós reunirmos como igreja para adorar o Senhor Jesus Cristo. Que verdade gloriosa! O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus apareceu a Maria Madalena no primeiro dia da semana. O Senhor apareceu aos seus discípulos e a João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, no primeiro dia da semana. A igreja cristã se reúne para celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Eu e você estamos aqui adorando esse Deus no primeiro dia da semana. E isso tem significado muito profundo. Isso só é possível, igreja, porque Jesus ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria história para contar, não haveria redenção, não haveria salvação, não haveria vida eterna para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, igreja, não haveria graça, não haveria perdão, não haveria misericórdia para mim e para você. Foi porque Jesus ressuscitou que nós estamos aqui. Ele vive, igreja, e um dia virá nos buscar para a glória de Deus. E isso é maravilhoso. Assim como Deus começou a criação deste mundo no primeiro dia da semana, houve a queda, o pecado. O Senhor Deus Todo-Poderoso, também no primeiro dia da semana, através de Jesus, começa uma nova criação. Sabe por quê?
Porque todos aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, para a glória de Deus. Que verdade gloriosa, que verdade maravilhosa. Mas ainda existe, igreja, olhando para esse texto, uma verdade extraordinária, que nos ensina algo muito precioso. Guarde o que eu vou te dizer. O cristianismo não é apenas uma instituição, não é apenas um credo, não é apenas um conjunto de doutrinas de verdade. O cristianismo é um movimento de Deus aqui na terra. Olha comigo aí o verso 7, o que diz: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Olha o que diz o texto. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. O que isso nos ensina? Ensina que o cristianismo é muito mais que uma instituição, é muito mais que uma organização. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas e credo. O cristianismo é a religião do caminho, igreja, do movimento. Galileia era o local onde eles viviam, trabalhavam, se relacionavam. O cristianismo é um organismo vivo, que segue a liderança de Cristo. Ele está diante de nós. Nós não precisamos temer a morte, porque Ele já venceu a morte. Nós não precisamos temer o seu julgamento, porque Ele já nos justificou com a sua justiça. Você e eu não precisamos temer o inferno, porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Você não precisa ter medo da caminhada da vida. Você não precisa temer as adversidades que irão surgir no caminho. Sabe por quê, igreja? O Senhor está vivo e Ele vai adiante de nós. Ele vive, igreja. O Senhor vive, Ele ressuscitou. Nós estamos seguindo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está à nossa frente. Então você não precisa temer. Ele está com você. O cristianismo é um movimento, é um caminho, é uma pessoa que se chama Jesus. Nós pertencemos ao cristianismo, que é um movimento ao qual o Senhor está à frente, liderando a nossa vida, cuidando de nós. O Senhor Jesus está em movimento, igreja. Ele sempre nos lidera em movimento. Ele nos acompanha, Ele nos guia, Ele nos direciona. Que verdade gloriosa! A grande verdade, igreja, é que Jesus não se encontra apenas aqui no domingo, em uma conferência especial, ou em um acampamento especial. Jesus vai ao nosso encontro, como diz o texto, é lá na nossa Galileia, como diz o texto. O que significa isso? Jesus se encontra com você, meu amado, lá no seu ambiente de trabalho, lá no seu escritório, lá na sua empresa, lá no seu comércio, lá no hospital, lá dentro da sua casa. O Senhor se encontra com você no sofrimento, na angústia, na sua dor. O Senhor se encontra com você no ordinário, nas coisas simples da vida, na rotina da sua vida. Ele te encontra lá para quê? Para te encorajar, para te curar, para te trazer esperança. É na nossa Galileia, igreja, que o Senhor Jesus nos encontra para nos salvar, para nos trazer esperança. É porque Ele ressuscitou que Ele vem ao nosso encontro para nos oferecer graça através do seu amor. Em verdade gloriosa, Ele nos encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele vai ao nosso encontro. Por isso que o apóstolo João, quando ele vai dizer para nós em seu evangelho, que aqueles ao qual o Pai dá a Jesus,
nenhum se perde. E essa verdade é gloriosa, porque quando eu olho para a vida de Jesus, para a história de Pedro, eu enxergo isso. Jesus indo atrás de Pedro, que caiu. Diz a Escritura que quando Pedro e os discípulos foram para Galiléia, Jesus não estava lá. E Pedro então disse: eu vou voltar a pescar, acabou para mim. Eu vou voltar para o passado, eu vou voltar a pescar, não tem mais futuro, não tem mais esperança para mim. Eu neguei ao Senhor. E diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nenhum peixe. A noite inteira trabalhando e não pescaram nada. Então eles estão retornando já de manhãzinha, com as redes vazias, coração angustiado. E diz a Escritura, igreja, que lá da praia tem alguém vindo, que eles não sabem quem é. Eles estão ali a 100 metros da praia, e este estranho que está do lado de lá, pergunta para eles a seguinte frase: filhos, tem aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. E o desconhecido para eles diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. E na mesma hora diz o texto que João, talvez mais sensível às coisas espirituais do que Pedro, diz para Pedro: Pedro, é o Senhor, Pedro. Pedro, ele chegou, ele veio ao nosso encontro, Pedro. Diz a Escritura que depois que eles lançam as redes do lado direito, em obediência à palavra de Jesus, 153 grandes peixes começam a pular. E então Pedro reconhece que é Jesus, ele larga as redes do barco e vai ao encontro de Jesus. Jesus então, ele monta o cenário da queda de Pedro. Olha o que o Senhor faz. O Senhor vai ali, ele arma ali um braseiro, diz o texto bíblico, aonde nós vemos esse braseiro somente na queda de Pedro, quando ele negou, e quando Jesus restaurou Pedro, na restauração de Pedro. O que Jesus está fazendo com isso? Jesus aqui, igreja, está curando a ferida de Pedro, os traumas, o medo de Pedro. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para você lembrar de uma coisa. No mesmo lugar que você caiu, Pedro, eu vou levantar você. No mesmo cenário, Pedro, que você negou, você vai ter a oportunidade de arrependimento. No mesmo lugar que você foi derrotado, agora você vai ser vitorioso, Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu estou trazendo para você um novo começo. Pedro, eu estou te dando uma nova esperança. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. O Senhor hoje, igreja, está indo ao seu encontro, no seu casamento, na sua vida, na sua família, no seu diagnóstico, para levantar, restaurar a sua vida. Jesus vem ao nosso encontro, Ele vem na nossa Galileia para nos encontrar. Que verdade gloriosa! Glorifica a Deus, igreja. Assim como Jesus foi ao encontro de Pedro, Ele está indo ao seu encontro hoje, para dizer para você que há solução para você, que há arrependimento para você, que há salvação, que há libertação, que há vida eterna para você. Que verdade gloriosa! É porque Jesus está vivo, igreja, que nós vivemos essa realidade. É porque Ele vive, Ele ressuscitou. E sabe de uma coisa? É porque Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou, que Jesus causa assombro nas pessoas. É porque Jesus está vivo e porque Ele ressuscitou, que as pessoas continuam insistindo em negar, em rejeitar o amor de Deus. É porque Jesus está vivo e porque Ele ressuscitou, que esse mundo, as escolas, as universidades, o governo desse país quer difamar, quer barrar Jesus.
é porque Jesus está vivo, igreja, que ele parece ser uma ameaça aos incrédulos. Se Jesus estivesse morto, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Quantas pessoas relevantes passaram nesse mundo, relevantes, e hoje caíram no mar do esquecimento? Mas Jesus não. Hoje todo mundo está celebrando e reconhecendo a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje todos estão reconhecendo que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Por mais que essas pessoas sejam incrédulas, elas reconhecem. Elas precisam reconhecer que o túmulo de Jesus está vazio, que Ele ressuscitou. Que verdade gloriosa. Mas para a gente encerrar, eu preciso te dizer algo muito importante. Guarde isso que eu vou te dizer ao seu coração. Foi porque Jesus ressuscitou que a morte hoje não tem mais a última palavra. A morte hoje não tem mais a última palavra. Meu amado, se o Senhor nos recolher hoje ou amanhã, ou daqui uma semana, 20, 30, 50 anos, a nossa eternidade está garantida, para a glória de Deus. O nosso Senhor matou a morte, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem mais, igreja, a última palavra. A morte, igreja, não é mais uma tragédia para mim e para você. O túmulo, o endereço ao qual eu e você vamos, não é mais o último endereço meu e seu. Morrer é lucro. Significa, como disse o apóstolo Paulo, partir desta vida e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Que verdade gloriosa. Morrer, igreja, significa deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Através da ressurreição de Cristo, os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Glória a Deus. E agora, igreja, o que essa mensagem tem a ver conosco, com a igreja? Essa mensagem, essa verdade precisa ser proclamada. Olha a continuação do texto. Depois da aparição de Jesus, Jesus agora por último aparece aos seus discípulos. Jesus confronta o coração duro e a incredulidade deles e os comissiona a pregar o Evangelho. Olha o que diz o verso 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus aqui, igreja, deixa uma missão para mim e para você. Após a ressurreição de Jesus, Ele envia, Ele nos comissiona a pregar essa verdade. Maria Madalena foi anunciar essa verdade aos companheiros de Jesus, e eles não acreditaram. Os discípulos a caminho de Emaús achavam que Jesus tinha o abandonado. A grande verdade é que eles estavam abandonando Jesus no caminho, para longe de Jerusalém, para longe da fé, para longe da promessa. E o que mais me impressiona é que Jesus, ao mesmo tempo, assim, os acompanhava ali, os discípulos, a caminho de Emaús. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus havia prometido: jamais vos deixarei, nunca vos abandonarei. E exatamente assim, muitas vezes, conosco, nós agimos assim, igreja. Sabe por quê? Porque não é o dia escuro, não é as circunstâncias da vida que nos cega, é a incredulidade. Você precisa entender isso. É a falta de fé em nós
que torna invisível aquilo que Deus já está realizando em nós e através de nós. Deixa eu te dizer algo, isso vai trazer consolo para o seu coração. Mesmo no dia mais triste da sua vida, você pode enxergar Jesus pela fé. Mas sem fé na ressurreição, nem o seu melhor dia o fará reconhecê-lo. Sem fé na ressurreição, nem o seu melhor dia fará reconhecer Jesus. É preciso ter fé. A única forma de termos nossos olhos abertos é primeiro abrirmos os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Foi quando Jesus explicou a Escritura aos discípulos ao caminho de Emaús, que o coração dos discípulos a caminho de Emaús começou a arder. E foi ao partir do pão, depois da palavra, que os olhos finalmente se abriram. Sabe o que isso nos ensina, igreja? A palavra de Deus precisa ser acolhida por nós com humildade. Nós não podemos moldar a palavra de Deus, a vontade de Deus, aos nossos achismos e conveniências. Não podemos. É preciso submeter-se à verdade de quem Deus é, eterno, imutável, ressurreto. Guarde isso que eu vou te dizer. Enquanto tentarmos ajustar Deus às nossas expectativas, enquanto você continuar criando um Deus da forma que você deseja, sabe o que vai acontecer? Permaneceremos cegos. Mas quando crermos na ressurreição e nos rendemos à palavra, então o veremos e o reconheceremos para a glória de Deus. O Evangelho é uma pessoa, igreja, se chama Jesus. Você que creu no Senhor Jesus, que foi transformado por essa verdade, por Ele agora. Você agora não pode guardar essa mensagem só para você. Você não pode calar a sua voz. É hora de você se levantar na sua casa, na sua parentela, no seu trabalho, na sua vizinhança, na escola, na universidade, aos seus contatos, mostrar ao mundo essa mensagem gloriosa que Jesus ressuscitou. Você precisa pregar a palavra. Você precisa pregar o Evangelho. Ele está vivo, Ele reina, Ele salva, Ele perdoa, Ele transforma. Ele vai voltar para nos buscar. Portanto, meu amado e minha amada, leve essa mensagem, porque você pode ter certeza, como diz o texto, que aqueles que saem levando essa mensagem têm a promessa de que os sinais vão acompanhar. A palavra de Deus vai ser pregada debaixo do poder do Espírito Santo. Pregue a palavra, meus amados. Anuncie o Cristo que te salvou para a glória de Deus. Ele vive, está no nosso meio. Como disse o apóstolo Pedro, bendita seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos fazer essa oração. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento te agradecer, meu Pai, por esse domingo glorioso, domingo de ressurreição, domingo de vida, domingo de esperança, domingo de amor, domingo de paz, domingo de alegria. Que o Espírito Santo venha falar, meu Pai, ao nosso coração. Que sejamos, meu Pai, consolados, Senhor, pela Tua palavra. Que saiamos daqui dessa manhã, Senhor, com o nosso coração ardendo em chamas por essa verdade gloriosa. Que sejamos nós, Senhor, um instrumento nas Suas mãos, meu Pai, para a Tua glória. Que possamos, Senhor, experimentar essa verdade, essa realidade, e assim sermos impactados pelo poder do Evangelho, e assim impactar, meu Pai, o mundo que está à nossa volta.
Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, como igreja, para celebrar, meu Pai, o domingo da ressurreição de Cristo. Porque a morte agora, Senhor, não tem mais a última palavra. O Senhor matou a morte, o Senhor entrou nas entranhas da morte, o Senhor arrancou o aguilhão da morte. Ou seja, o Senhor arrancou a força da morte. Nada pode nos deter. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tristeza, nem a alegria, nem o porvir, nem as adversidades, nem a crise financeira, nem a crise no casamento, nem a crise de identidade. Nada pode nos afastar do amor de Cristo que está em Jesus. Nada. Que verdade, Senhor, gloriosa. Que saiamos dessa manhã, meu Pai, entendendo essa verdade. Que sejamos transformados por essa realidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Antes da gente cantar essa canção e ceiarmos junto, quero fazer um convite para você nessa manhã. Você que entrou aqui nessa igreja e ainda não fez essa oração de rendição, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você que quer fazer essa oração e testemunhar publicamente a sua fé em Cristo, eu quero orar por você. Existe alguém que nunca confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Existe alguém no nosso meio? Todos já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Mas eu tenho um outro convite. Talvez você já fez essa oração, mas você não perseverou no caminho. Você deixou Jesus. Talvez você negou Jesus com as suas escolhas, com as suas falhas. Assim como Pedro, você talvez tenha agido. Mas eu preciso te dizer uma coisa essa manhã, meu amado. Jesus está aqui hoje para ir ao teu encontro, como Jesus foi a Pedro. Você que talvez deixou de perseverar e abandonou a fé, mas hoje está aqui, porque Deus te trouxe. E essa mensagem falou no seu coração. E você quer fazer essa oração, alinhando a sua aliança com o Senhor, reconhecendo a sua aliança com Jesus. Você quer aí se reconciliar com o Senhor. Eu quero orar por você. Existe alguém no meio que quer fazer essa oração de reconciliação? Você quer reconciliar com o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Agora nós vamos orar pela ceia, para a gente poder ceiar juntos. Vamos orar. Enquanto isso, você vai receber o seu pão, o seu cálice, e vai aguardar para a gente ceiar juntos. Enquanto isso, seja grato a Deus, ore ao Senhor, cante ao Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de estarmos à mesa. Só podemos estar aqui, Senhor, porque um dia o Senhor morreu e ressuscitou. Quando nós olhamos, meu Pai, para a Tua vida, Senhor, para a Tua entrega, para a Tua obediência, nós conseguimos enxergar, meu Pai, o plano perfeito de Deus em nos resgatar para a Tua glória. Queremos aqui, meu Pai, como igreja, te agradecer, meu Pai, uma oração de gratidão pela Tua vinda ao mundo, por ter nos ensinado, meu Pai, o caminho da verdade, por ter nos revelado ao Pai e por ter nos dado, meu Pai, a vida eterna, a salvação. Gratidão no nosso coração, Senhor, que ao participarmos da ceia do Senhor, comendo pão, comendo o suco de uva, simbolizando o sangue, o pão simbolizando o corpo, que nós possamos ter discernimento, meu Pai, daquilo que estamos fazendo, que possamos, meu Pai, assim como Cristo foi partido na cruz, que nós hoje sejamos partidos para que as pessoas, meu Pai, venham te conhecer. Que através de nós, meu Pai, através da nossa unidade, da nossa comunhão, do nosso amor uns com os outros, possamos, meu Pai, levar essa verdade e alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Você vai cantar essa canção, continue orando, adorando ao Senhor. Pegue sua ceia e espere para a gente ceiar juntos.
em nome de Jesus.
palavra de Deus vai dizer em Colossenses capítulo 1, verso 13, que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que palavra gloriosa! Deus nos tirou, igreja, do império das trevas. Deus nos tirou do poder da condenação, do poder do pecado. Deus nos tirou do inferno e nos transportou para a sua luz, para o seu reino, para a salvação, para a vida eterna. E isso só foi possível porque Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo Ele ressuscitou. Se Jesus apenas havia morrido e não ressuscitado, nós estávamos perdidos, nós estávamos desamparados. Mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele vive, hoje nós temos a reconciliação com Deus. Nós somos reconciliados através do sangue de Jesus. Sabe, meu amado, essa verdade agora precisa ser uma verdade para você, no seu coração. Essa verdade precisa alcançar mais pessoas através da sua vida. Seja você, meu amado, a mão de Deus aqui na terra. Seja você, meu amado e minha amada, a expressão do amor e da graça de Jesus aonde você estiver. Seja você um reconciliador do reino de Deus. Esse é o nosso ministério. Como disse o apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação foi dado a nós. Sabe, meu irmão, não existe mais nada glorioso, mais nada maravilhoso nesse mundo do que pregar a palavra de Deus. Não existe mais. Não existe. Pregar a palavra de Deus é uma nobre missão. Precisa de muita responsabilidade, precisa de amor, precisa de fé, precisa de dependência em Deus, mas é uma nobre missão, é um privilégio pregar o Evangelho. E você não precisa do púlpito, do microfone para você pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho aonde você está, sabe por quê? Porque Jesus vai lá na minha e na sua Galileia. Jesus está presente aonde eu e você estamos. O reino de Deus está conosco. Portanto, meu amado, pregue essa palavra e viva intensamente o amor de Deus. Amém? Você pode comer o pão. Suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai dar o seu melhor glória a Deus agora. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O seu melhor glória a Deus. Seja louvado, Senhor. Seja engrandecido em nosso meio. Seja honrado, seja adorado. Receba, Senhor, nossa adoração em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive, igreja. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Que você tenha uma ótima semana.
Que Deus te abençoe, que você vá em paz, carregando essa verdade no seu coração. Pregue essa verdade, meu amado, a todas as pessoas, todos que estiverem perto de você. Pregue essa mensagem, leve essa palavra de esperança ao coração das pessoas. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a vocês.